Salve família, Sussunão, beleza? Tranquilo, só alegria. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse canal. Eu sou o Vili e hoje eu queria abordar um assunto com vocês que eu sempre trago, né, nos vlogs, nos vídeos, que é a mentalidade. O vídeo anterior eu falei sobre yoga, né? Falei um pouco dos benefícios que a yoga traz e um pouco do meu caminho na yoga, né? Em como isso apareceu para mim e como eu decidi de fato continuar seguindo nos caminhos da yoga, das respirações, dos mantras, né? Dos asanas, que são as posturas, enfim. E hoje eu queria trazer para vocês um tema que também está vinculado ao yoga, mas é em relação à mente. E aí uma das ferramentas que a gente vai utilizar, que eu vou exemplificar para vocês, é a meditação. Então eu queria falar um pouco sobre mentalidade, na minha experiência, né, lidando com pessoas, sendo em escolas ou na empresa, enfim, na vida. Eu consegui perceber algumas coisas e agora em mim eu tenho feito um treinamento sobre mentalidade também, estudando bastante coisas em relação a isso, tanto eu quanto a Vi, e a gente tem descoberto algumas coisas interessantes que eu queria compartilhar com vocês em relação à mentalidade. E o curso de yoga, que eu já tinha falado para vocês, está me ajudando muito em relação a isso. A Vi também está crescendo bastante em relação a isso. Que na verdade é tudo começa na mente, tudo começa no pensamento. Eu não quero ficar dando coisas difíceis aqui nesse vídeo e falando de uma maneira difícil. A grande questão é que tudo começa na mente. Se eu quero correr uma maratona, eu preciso treinar minha cabeça para entender que eu posso correr essa maratona. Se eu quero passar numa prova de vestibular, eu preciso treinar minha cabeça e entender que eu posso passar por essa prova. Se eu quero ter uma vida diferente, eu preciso primeiro acreditar que eu posso ter essa vida diferente. Na real, quando a gente fala sobre mentalidade, sobre mente, tudo fica certo, que as coisas são organizadas na nossa cabeça. A gente se auto-sabota, a gente se invalida, a gente acha que algumas coisas não são pra gente. Então a gente começa a colocar cada vez mais problemas nas coisas. E aí, esses problemas, lógico que não ajudam a gente a chegar num objetivo comum. Um dos maiores exemplos que eu tenho é quando uma pessoa vai prestar vestibular. Então, quando presta um vestibular, um concurso, né, uma prova específica, as pessoas elas se auto-sabotam. Então, elas buscam cada vez mais artifícios mesmo para não chegar naquele obstáculo. Então, quando elas vão estudar, elas têm que estar com tudo organizado. Quando elas vão escrever alguma coisa, elas têm que ter várias cores de caneta. Quando elas vão sentar para ler um texto, tudo tem que estar em silêncio. Quando vai ler o texto, se não tiver um marca-texto, não dá. Sacou? Toda hora fica colocando empecilho. E as pessoas que geralmente têm uma aprovação, conseguem aprovação, isso não diz respeito só ao estudo. Cara, a pessoa estudou pra caramba e ela realmente merece essa vaga, e ela se dedicou, e ela passou. Não, existe também um treino mental que é preciso ser feito. Se você gosta de esporte, você conhece os grandes tenistas, a galera do basquete, a galera do futebol, a galera do esporte tem uma mentalidade muito determinada, com muito foco e muita determinação. Só que antes de falar de foco e determinação, é preciso primeiro entender que tudo começa na cabeça. Se eu colocar na cabeça que eu consigo correr em algum momento da vida 100 quilômetros, eu vou correr 100 quilômetros. Entende o seguinte, antes de a gente chegar no foco, antes da gente chegar na nossa determinação de conseguir aquilo, primeiro eu tenho que acreditar que eu posso. E a gente acredita geralmente nas coisas que falaram pra gente que a gente podia chegar. Dificilmente as pessoas elas imaginam que vão chegar num lugar. Né? Dificilmente as pessoas imaginam que elas vão alçar grandes voos se elas nem acreditarem nelas. Então se eu falo, ó, hoje eu tô aqui nesse nível, se eu vou chegar aqui, putz, será que eu acredito que eu vou chegar? É um papo complexo? É. Mas o que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo é que tudo faz parte de uma mentalidade. Né? O Michael Jordan tem uma frase interessante que, quando perguntam pra ele, né, se ele é o melhor da história, ele falou assim, cara, ele tem um jeito de falar, mas é específico, o que ele quer dizer é o seguinte, ele pode ser bom, mas ser bom não ganha campeonato. Bons times ganham campeonato. Ou seja, a gente precisa entender que a vida necessariamente ela não é uma corrida de 100 metros. A gente não tem que correr pra caramba para chegar num determinado lugar. Geralmente a gente tem uma corrida muito longa para isso. E a mente é que decide isso. Lendo vários livros, estudando muito isso, cada vez mais eu me deparo com esse conteúdo de que a gente precisa cada vez mais trabalhar a nossa cabeça, de que nós somos sim capazes, que não há limitações, a gente que coloca. Então, por exemplo, eu não faço regime porque aqui na França só tem pão. Então eu só como pão. Ah, não dá pra fazer regime, né? Eu como pão sempre. Pô, fica sem comer pão. Ah, não dá, tal. Então eu que coloco empecilhos. Eu que não quero parar com o pão, eu que não quero parar com o macarrão, não quero parar com o bolo, com o doce. E aí eu vou colocando em empecilhos ou para não emagrecer ou para não ter um corpo definido. Então eu começo a colocar obstáculos nisso. Veja, é a mente.
Ninguém consegue entrar na minha cabeça e dizer, cara, você consegue. Não, não vai. Cara, você é bonito, você é bonito. Não, é um trabalho pessoal que eu tenho que fazer. Eu tenho que me ver como capaz. E aí, se você não se vê como capaz, assim como eu não me vejo capaz em alguns aspectos, o que eu tenho aprendido a fazer? A primeiro ter um diálogo comigo. Peraí, por que eu não sou capaz? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo fazer aquilo? Eu via pessoas prestando vestibular por 3, 4, 5, 8 anos. E o grande problema dessas pessoas era porque elas não se enxergavam, elas não se viam como pessoas capazes, merecedoras de chegar ali. E aí a gente precisa começar a balizar. Cara, por que eu tenho esse comportamento? Por que eu ajo dessa maneira? Tem pessoas que têm problema com dinheiro, por exemplo. Né? Então a conta está sempre no negativo, sempre está no limite, mas são pessoas que geralmente também acreditam que elas não podem ter mais do que aquilo. Porque ou o dinheiro é sujo, ou porque alguém vai pedir, ou porque alguma coisa vai acontecer. Então tem várias pessoas com vários tipos de crenças, de hábitos, de atitudes que na verdade todas elas têm um nascimento, a nossa mente. Os grandes atletas, como eu já falei, eles têm um foco e uma determinação porque primeiro eles se enxergam como capazes. Nesses treinamentos que eu tenho feito, nesses estudos que eu tenho feito, nessas leituras, a mente é o nosso maior artifício. A mente começa, os pensamentos começam, as ideias começam e a gente só consegue colocá-las no papel se a gente estiver centrado e se a gente estiver claro que a gente pode fazer as coisas, que a gente consegue fazer as coisas. Se você é uma pessoa muito ansiosa, se você é uma pessoa muito ativa, né, nas coisas e não consegue parar para pensar, a minha dica para você, e é o que eu tenho usado também para treinar minha mente, para entender que eu sou sim capaz de fazer as coisas, é a meditação. A meditação é um dos maiores remédios que a gente tem. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu deixo na descrição depois. Existe uma médica dos Estados Unidos, PhD, que pesquisa lá nas universidades, se eu não me engano, é na Universidade de Columbia, ou Stanford, alguma coisa assim. E ela fala que a meditação, se a meditação ela pudesse ser uma cápsula, que ela seria a cápsula mais consumida no mundo. Então você imagina, né? Se a meditação ela fosse um remédio, seria o remédio mais consumido no mundo. Porque quando a gente estuda meditação e estuda isso através da yoga, por exemplo, a gente tem livros para isso, tá? Grandes livros para a gente estudar esse desenvolvimento da meditação e como ela consegue ajudar a gente. A gente tem basicamente 3 estados: o estado de equilíbrio, o estado de uma pessoa desequilibrada, que é uma pessoa que geralmente não faz nada, então uma pessoa mais apática, uma pessoa mais devagar, mais lenta, que não tem vontade de fazer as coisas, ou uma pessoa que é muito ansiosa, né? Então quer fazer tudo ao mesmo tempo, a cabeça não para de fazer as coisas. Então um estado de extrema ansiedade, o estado de extrema apatia e o meio. E você tem meditações que você pode fazer para conseguir equilibrar geralmente isso. A meditação, galera, é um remédio poderoso em relação a tudo isso. Quando você tem uma ideia, quando você se vê como capaz, por exemplo, cara, eu posso ter mais dinheiro, e aí você entra numa meditação em relação a isso, quando você silencia e você faz um processo de respirar, inspira e expira devagar, a sua mente ela vai ficar limpa desses pensamentos. Lógico que várias vezes você vai pensar em alguma coisa, mas quando você se atém à respiração, então você para focar mesmo. Inspira, expira. A sua mente ela começa a se reorganizar. E se você coloca na sua cabeça que você pode sim emagrecer, definir seu corpo, ter dinheiro, passar numa prova, passar no exame, conseguir uma vaga que você queria, e você começa a internalizar, a meditação ela ajuda a gente nesse processo, porque ela faz parte de um remédio mesmo, ela faz parte de uma expansão de mente, de consciência. Então você treina a sua mente para ter foco na sua respiração. Inspira e expira. Automaticamente, automático, tá? A sua mente ela começa a entender que você também vai ter focos, que você vai conseguir trazer para sua mentalidade isso que você quer tanto. Putz, eu quero muito isso. Lógico que se eu quero emagrecer, eu ter um corpo diferente, eu tenho que fazer academia. Se eu quero uma vaga de emprego, eu tenho que buscar, né? Então não adianta eu fazer a meditação e ficar esperando. É preciso sim agir, mas tudo começa na mente. Primeiro a gente tem que se enxergar como capaz. Eu encerro esse vídeo te convidando a participar da meditação, faça a meditação, começa aí com 3 minutinhos por dia. Você não precisa fazer mais que 10, 15 minutos depois de tempos. Começa com 3 minutos. Faz aí 15 dias com 3 minutinhos de meditação. Saca? Coloca uma música, entra aí no YouTube,
Acha uma meditação que você goste, faz aí, fecha os olhos, respira. Tem dias que não vão dar certo, tem dias que vão, é normal, faz parte da vida. Mas meu convite para você é, pratique realmente a meditação diariamente. É diário, tá? 3 minutinhos não é nada. Então pratica diariamente a meditação e mais do que isso. Também te convido a pensar, que é uma das coisas que eu estou pensando, já que esse vídeo fala sobre mente. Às vezes a gente não acredita na gente por algum motivo. Não se acha bonito, não se acha legal, não se acha uma pessoa atraente, não se acha é, merecedor de ter uma grana X, um carro Y, alguma coisa nesse sentido, de uma vaga, de um título. A gente não se acha merecedor de algumas coisas, a gente não se acha capaz. E a minha pergunta para você é: por que você e por que eu? Por que a gente se incapacita? Será que a gente realmente não merece? E aí a outra pergunta para a gente encerrar esse vídeo. Qual é o caminho, o que você precisa fazer para você se enxergar como merecedor disso que você quer? Eu espero que isso te ajude e lembre, tudo começa na mente. Eu estou aqui também estudando isso para me ajudar e eu vou compartilhando com vocês. Valeu, família. Tamo junto.